Olá, boa noite. Cadê minha turma? Tá aí? Boa noite, Patrícia. Deixa eu botar meu óculos, né? Porque. E aí, pessoal? Samira, Maria, Cláudia, Wesley. Boa noite, turma. Vamos chegando, vamos entrando, vamos começando. Porque hoje eu vou começar oficialmente aqui no meu Instagram. Eu vou começar a trazer aí cada vez mais assuntos agora voltados para uma área que é minha. Não sei se eu já falei aqui com vocês. Eu sou advogado formado em direito e eu acho que é muito importante eu trazer um pouco desse conteúdo jurídico, não só comportamental que a gente vem falando muito aqui, mas trazer também um pouquinho de conteúdo jurídico para a nossa área de direito imobiliário. Ou seja, eu vou começar a trazer aqui algumas dicas técnicas para o dia a dia, levantar algumas questões super polêmicas, super importantes para o nosso dia a dia que eu vejo acontecendo no nosso mercado, infelizmente, ainda de uma forma muito irresponsável de alguns colegas. Eu vou trazer aqui alguns pontos que a gente não pode deixar passar, que eu acho que a gente tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre buscando, enfim. Eu vou começar a falar sobre direito imobiliário. Não é enjoado, gente, não é chato, tá? Não vou falar termos juridiquês, chatez, enjoadez, não vou simplificar ao máximo, falar uma linguagem super coloquial de dia a dia, para a gente entender, para a gente assimilar e para a gente colocar em prática nos nossos atendimentos. Então vamos dar só um tempinho para a turma entrar aí, para o pessoal chegar. E aí, como é que vocês estão, hein? Como é que tá setembro? Começando setembro animados? Setembro já, né? O ano voou, né? O ano voou. Sabe, de vez em quando eu falo que nós estamos em 2021. Olha só, já estamos em 2022. O ano voou. Daqui a pouquinho é Natal. Quando vem setembro, assim, quando você vê outubro, novembro, dezembro, virou Natal. Então a gente está nessa correria louca, né? Com uma promessa de um 2023 aquecido para o mercado imobiliário. Vocês estão vendo isso aí? Espero que sim. Espero que vocês estejam olhando e analisando aí. 2023 está com a promessa de vir bem aquecido para o mercado imobiliário, até por conta ali, né, daquele velho e bom ciclo do mercado, né? Mercado altos e baixos, então a economia ela é cíclica, então quando ela puxa para um lado, ela compensa do outro. Então acho que o ano que vem a gente vai ter um mercado imobiliário bem aquecido. São as previsões aí, a taxa Selic voltando aí para patamares menores, né? No ano que vem a gente tem todas essas previsões, né? Vamos lá, gente. Boa noite. Já estamos com uma turma aí, a gente já pode começar a falar, né? Já dei meu boa noite para todo mundo. Vamos lá, Yuri. A gente tem que falar mesmo. Eu tô com material lá do Rio, sim. Entrou um outro, vai entrar uma outra casa maravilhosa aí também, no Rio de Janeiro. E Espírito Santo também pertinho, né? A gente se fala. Pessoal, tema: segurança jurídica nas relações imobiliárias. E aí você vai falar, Letícia, mas por que você está vindo trazer assunto de direito imobiliário aqui pra gente? De direito? Eu não sou advogado, não tenho interesse em saber, não quero saber. Eu quero é vender. Eu falei, pois é, eu quero é vender. Então, olha só. A gente tem, eu sei que eu tenho aqui uma audiência, que é uma audiência que não está trabalhando em uma imobiliária, que tem sua imobiliária própria, que são os autônomos que estão começando. Tem a audiência dos que já estão um tempo no mercado e já estão em voo solo, carreira solo. E todo esse profissional que não está dentro de uma imobiliária bem estruturada, que tem um jurídico bem estruturado, que tenha um departamento só para cuidar de contratos e da segurança jurídica das negociações, ele acaba sendo um pouco mais prejudicado nesse aspecto se ele não tem conhecimento jurídico. Se ele não estudou direito. Direito é uma coisa que a gente tinha que estudar, gente, não é na faculdade. A gente tinha que estudar algumas matérias do direito, a gente tinha que estudar no ensino médio, porque a gente
passa a nossa vida inteira, com N situações aonde o direito ele ajuda a resolver, né? E aí a gente tem que ficar recorrendo a advogado, que muitos deles querem só litigiar mesmo, querem entrar em conflito, e outros querem resolver o problema. Mas a verdade é que muitos de nós não aprendemos ali no segundo grau todos os nossos direitos, deveres e obrigações, né? E aí a gente acaba passando, quando a pessoa não faz uma faculdade de direito, não estuda isso aí, acaba nem vendo e até nem sabendo dos seus direitos, e às vezes, imagina só, vira um corretor de imóvel, né? E não estudou isso também no ensino médio, não estudou isso na faculdade, não estudou isso em nenhum momento da vida, e vai negligenciar essa informação nas suas transações imobiliárias. E aí você começa a fazer algumas negociações, algumas transações que expõem os clientes a uma insegurança jurídica, gente. E isso parece que é bobeira, mas não é. O assunto é sério. Sabe por quê? Eu tenho 15 anos de mercado. Estou fazendo 15 anos esse ano. Sou formada em Direito. Eu tenho a minha OAB, né? Então, e além disso, eu tenho jurídico dentro da minha imobiliária. E além disso, eu tenho um escritório jurídico fora da imobiliária. Por quê? Porque o escritório é para os assuntos mais difíceis, né? Os assuntos mais... não é difícil, a gente sabe, mas os assuntos mais delicados que exigem mais tempo, então a gente coloca o escritório para fazer, né? Eu tenho um jurídico dentro da minha locação, a pessoa que cuida da minha locação é uma advogada também formada, e eu sou advogada formada, pós-graduada, enfim, estudei muito para o concurso, enfim, né? Quem viu meu início de história, quando eu conto lá atrás, eu caí no mercado imobiliário, né? Porque estava estudando para concurso, quase passando, quase virando juiz, promotor, delegado, estava batendo na pé. Então, eu estudei bastante direito imobiliário. Então, isso me deu uma base muito boa. E eu vejo muito, mas eu vejo muito aí nesses 15 anos de mercado imobiliário, que eu estive à frente de construtora, com outros corretores, que eu vi o mercado, eu vejo muita irresponsabilidade ainda, apenas por negligenciar o profissional, o corretor. Ele não sabe, ele não é obrigado a saber assim, porque ele não fez faculdade de direito, ele não estudou aquilo, ele entrou numa profissão que tem uma porta desse tamanho de entrada, que a gente já falou que a porta de entrada no mercado imobiliário é muito grande, né? E ele simplesmente começou a vender, não se aperfeiçoou, ficou ali acomodado na dele, não estudou e começou a fazer ali os contratinhos de compra e venda, fazer as negociações, botando a comissãozinha no bolso, e o cliente que não tem um advogado, que não levou isso para um advogado, que acreditou naquele profissional que às vezes não teve tanto zelo por desconhecer o assunto, por achar que é uma coisa trivial, fácil, às vezes entrando em cada rabuda que eu vou falar para vocês, ó. E eu já vi gente boa, de mercado, de muito tempo de mercado, cometer erros bizarros com clientes. Eu já vi cliente bom, pessoa boa, tá? Não se atentar por regras mínimas e básicas de negociação numa transação imobiliária. Então, o tema é importante, o assunto é importante, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande quanto a isso, porque a gente tem, inclusive, uma responsabilidade enquanto profissional, por conduzir a negociação do cliente de compra e venda. Então, a gente tem essa responsabilidade, a gente não pode ser um profissional negligente nisso, né? Se a gente não tem essa capacidade, a gente pode contratar um escritório de advocacia, mas estudar minimamente os atributos que fazem você ter uma negociação imobiliária segura, um negócio jurídico seguro imobiliário, isso é obrigação nossa, dos corretores, né, enquanto profissionais do mercado. Então, o tema segurança jurídica nas relações imobiliárias, tá? Ele é um tema latente, ele é um tema que ele tem que vir várias vezes. A gente vê aí muita gente falando sobre mercado imobiliário, falando sobre o corretor. Eu mesmo falo muito sobre o corretor, sobre nicho, sobre trabalhar focado, sobre trabalhar com se automotivar, inteligência emocional. A gente fala sobre isso tudo e isso é muito válido, sabe? A gente vê muita gente trazendo isso, funil de vendas,
corretor, funil, como buscar seus clientes no mercado, mas a gente ainda vê muito pouco as pessoas falando sobre segurança jurídica nas transações e negociações imobiliárias. E essa segurança jurídica, ela começa na due diligência que nós, corretores, devemos fazer nas partes envolvidas antes mesmo de iniciar o processo de compra. Tá bom, gente? Então, vamos começar falando aqui, vamos começar trazendo aqui um conceito de segurança jurídica. O que seria, então, segurança jurídica? Segurança jurídica a gente não se aplica só, ele é genérico, a gente não fala isso só para o direito, a gente fala isso para várias outras áreas, né, da vida em si. A gente sempre busca ter segurança jurídica nas relações, né? E a segurança jurídica nada mais é do que um princípio do direito, aonde o processo, como é que eu vou trazer isso? O processo de negociação, ele deve ser conduzido dentro da ética e dos preceitos legais. Então, o que a lei fala que você pode fazer, o que é ético você fazer, então, dentro disso, a gente vai conduzir e aí a gente vai ter uma relação jurídica segura. Ou seja, a gente vai nada mais, nada menos do que seguir a lei e a ética para viabilizar, para resolver, para entrar nas negociações. Isso é segurança jurídica. A gente se aplica a segurança jurídica não só no direito imobiliário, mas a segurança jurídica em qualquer contrato, negociação, em qualquer fase, em qualquer situação de nossa vida. A gente busca sempre a segurança jurídica. Quando você vai comprar um carro, você quer ter certeza que está comprando um carro como que você não vai sair dele lesado. Quando você está comprando uma roupa, você quer ter certeza que aquela roupa está bacana. Quando você faz um show, você quer ter certeza que aquele show é um lugar seguro para você. Quando você contrata um serviço, um dentista, um médico, você quer ter certeza que esse dentista, esse médico que você está contratando, ele é capacitado para ele te atender. Quando um cliente contrata o seu serviço, ele quer ter certeza que você está conduzindo por um caminho correto, conduzindo por um caminho seguro, que ele está fazendo uma negociação saudável, que ele não vai ter surpresa ali na frente, ok? Isso é uma segurança jurídica. Então, a gente trazer a segurança jurídica para as relações imobiliárias, para o negócio imobiliário, é a gente trazer esse conceito para qualquer contrato que envolva um bem imóvel, seja ele de compra e venda de imóvel, de locação de imóvel, de permuta com torna, qualquer contrato que envolva um imóvel, tá? Ele é considerado um negócio imobiliário. Então, o negócio imobiliário seguro, ele é um negócio imobiliário que ele segue a lei e ele segue a ética, os princípios e os bons costumes, né? Que ele não fira a ética. Então, a gente está falando aí de permuta, a gente está falando de compra e venda, a gente está falando de locação, a gente está falando de incorporação, que é um assunto super bem detalhista, bem detalhado, bem intrínseco. Então, a gente precisa ter essa preocupação. E aí, se você falar assim, pô, Letícia, mas eu tenho que saber muita coisa, porque pô, eu não sou advogado, eu não conheço esses termos técnicos, eu não gosto disso. Ok, você não gosta, você não precisa gostar. Você precisa entender o mínimo. E entender o mínimo é o quê? É saber fazer a due diligência do seu negócio. E o que é a due diligência do seu negócio? Você vai analisar a documentação do imóvel que você está vendendo, a documentação do comprador e do vendedor. Você vai simplesmente analisar todo o contexto e ver se a negociação é possível. Como eu costumo falar, gente, você vai ver se o vendedor tem crédito para vender. E aí você pergunta assim, Letícia, pô, o vendedor tem que ter crédito para vender? Aí eu falo, o vendedor tem que ter crédito para vender. Muitas vezes eu vejo e falo assim, não, o comprador, tô com crédito aprovado do comprador, o imóvel tá ok, então vamos fazer o contrato. Eu falo assim, você já olhou a documentação do vendedor? O vendedor pode vender? Porque até para vender ele tem que ter crédito.
Mas como assim, Letícia? Eu tenho que ter crédito, vou te explicar daqui a pouquinho por quê. Então, a primeira coisa que a gente faz numa negociação é essa due diligência. E nessa due diligência, a gente vai tratar primeiro, eu gosto de seguir sempre uma ordem, né? Eu começo sempre analisando o imóvel, analisando a documentação do imóvel. E aí, gente, aqui a gente eu creio que a maioria de vocês, se não todos, já devem saber e conhecer dessa documentação. Mas se você não conhecer da documentação mínima para você fazer uma negociação imobiliária, não fique com vergonha. Tem muito corretor muito bom que você pede uma certidão de ônus, às vezes ele pisca assim e que não sabe a diferença de um cartório de registro para um cartório de notas, que vai elaborar a escritura, que não sabe a diferença de uma promessa particular de compra e venda para um contrato de compra e venda, que não sabe explicar o que é um contrato de gaveta e quais os riscos de um contrato de gaveta, e não sabe falar da necessidade de você fazer o registro da sua escritura. Olha só, tem muita gente que se confunde nisso aí. E você se confundir no que você não conhece é super normal. O que você precisa fazer é o quê? É estudar. Então, vamos começar aqui? Vamos começar agora a fazer a due diligência da nossa venda. A gente pegou o nosso cliente, saímos, somos especialistas do mercado, já sabemos vender, conhecemos produtos, as pessoas nos procuraram pelas nossas redes, nós vendemos por relacionamento, a gente já fez tudinho. Fizemos a negociação, chegamos na fase final, venda. Sentamos aqui, comprador e vendedor, venda. A venda vai ser efetivada. E aí, vamos agora para a parte final. Bem, tá todo mundo aqui, imóvel, comprador e vendedor, preço ajustado, condições ajustadas, ok. Então, agora vamos fazer a análise. Eu, particularmente, gosto de fazer essa análise até antes, tá, gente? Quando eu pego um imóvel para vender, eu gosto de analisar, ver se o imóvel ele pode ser vendido antes. Porque às vezes o imóvel tem algum problema, não pode ser vendido. Então, primeiro, documentação, certidão de ônus do imóvel. Essa certidão tem validade de 30 dias, né? Você pede, ela é o quê? Ela é como se fosse a certidão de nascimento, assim, da pessoa. Ela conta a vida inteirinha da pessoa, né? É como se fosse o histórico escolar da pessoa. Então, tudo que acontece com aquele imóvel vai estar na certidão de ônus, tá? Então, a certidão de ônus, ela tem essa validade de 30 dias exatamente para poder ver se o imóvel está ali liberado naqueles dias ali, naquele período que você vai utilizar. Passou 30 dias, não registrou, demorou mais do que 30 dias no processo de compra, retira de novo, solicita de novo uma nova certidão de ônus. E aí, nessa certidão de ônus, você vai ter efetivamente quem é o proprietário do imóvel. Se eu estou falando que eu sou dona desse imóvel, quero vender esse imóvel, eu tenho um contratinho de gaveta que eu vou falar para vocês o que é daqui a pouquinho. Não registrei esse imóvel não está no meu nome, mesmo eu falando, eu mostrando o contratinho de gaveta, esse imóvel, a certidão de ônus não está no meu nome, eu não tenho o direito real. A titularidade desse imóvel não é minha, ela é de quem está ali na certidão de ônus. Vocês vão entender esse questionamento que eu estou falando, porque na prática, gente, principalmente no Brasil e muito no interior, na prática, as pessoas têm uma mania de fazer o tal do contrato de gaveta para burlar algumas burocracias, ou porque não tem um crédito para pagar, fazer um financiamento agora, ou porque quer fazer um parcelamento e vai transferir o imóvel só na última parcela. E aí a pessoa vai lá e faz esse contrato de gaveta, né? Essa promessa particular de compra e venda não registrada, que é um contrato de gaveta, que ela não transfere a propriedade. E aí você fica com aquilo ali embaixo do braço, achando que você é dono daquele imóvel. Olha só. E aí, se chegar lá na frente, passou 1, 2, 3, 4, 5 anos, se não passou esse imóvel para o seu nome, aconteceu qualquer coisa, por exemplo, o dono, a pessoa que está ali na certidão de onde morreu, você está com um problema. Tem um problema do tamanho do mundo. Porque se não registrou, não é seu. Presta atenção, se não registrou, não é seu. Então, quando você vai vender um imóvel, a primeira coisa que você vai fazer é pega a certidão de ônus do imóvel. Ali vai estar realmente quem é o dono, né? Se é um, se é mais de um, se é casado, se não é. O estado civil daquele dono.
Se ele é solteiro, se ele é casado, se ele é divorciado. Às vezes a pessoa era casada quando comprou, se divorciou e na certidão de ônus consta ainda como casado. Você precisa de averbar na certidão de ônus o seu atual estado civil, averbar o seu divórcio. Vai constar ali e vai dizer se esse imóvel está livre e desembaraçado. Vai falar que se tem penhora ou não, que não tem. Ele vai te falar, ó, esse imóvel encontra-se livre e desembaraçado. Ali no finalzinho da certidão de ônus. Esse é o documento primordial. Sem esse documento, você não pode fazer nenhum contrato de compra e venda, nenhuma promessa particular de compra e venda, porque você não faz o contrato, você faz no escritório, que a gente faz no escritório e às vezes o cliente engaveta, é a promessa particular de compra e venda. Essa promessa particular de compra e venda que a gente faz, sem a certidão de ônus, a gente não consegue, não tem segurança zero. Segurança zero. Então, você vai olhar a certidão de ônus e vai ver, bem, ok, certidão de ônus está em nome da pessoa, o imóvel está livre e desembaraçado, está na data válida. Gente, eu já vi corretor chegar, fazer contrato de compra, de promessa de compra e venda com certidão de ônus de 6 meses atrás. Não tem validade. A validade é 30 dias. Está na validade. Você vai fazer a promessa particular de compra e venda com isso aí. E aí você vai olhar as demais documentações. Então, esse imóvel você tem que olhar a certidão de ônus dele. Está ok. Você precisa de olhar a declaração de quitação de condomínio. Porque você, quando você está vendendo imóvel, você está vendendo as dívidas que vêm com ele. Então, às vezes, tem imóveis que tem condomínio aí de fortunas de condomínio. Então, você precisa de pedir a declaração de quitação de condomínio e tirar a certidão municipal da IPTU, para ver se o IPTU está em dia. São os documentos básicos que você tem que pedir do imóvel, de regra, basicamente, é isso aí. Aí, depois da due diligência do imóvel, você vai fazer o quê? Você vai pegar... Você vai solicitar a documentação do vendedor. E aí você vai ver, vendedor é quem? Pessoa física ou pessoa jurídica, né? Sendo pessoa física, documentação, identidade, CPF, certidão de casamento ou nascimento, de preferência dos últimos 30 dias, porque você tem que, né? Também você tem a validade, agora você tem, para compra e venda, você tem que colocar a certidão de casamento validada, não pode ser aquela certidão de casamento antiga, tudo para evitar fraude, tá, gente? Aí você vai pegar a documentação CPF desses clientes, você vai tirar as certidões dos órgãos estadual, federal e municipal, você vê se a pessoa está com problema na Receita, se a pessoa está com problema no Estado, se a pessoa está com problema no município, vai tirar a certidão de ações civis e criminais e trabalhistas. Bem, se o cliente estiver ok, ele pode vender o imóvel. Pô, Letícia, mas cara, meu cliente tá quebrado, não tem dinheiro pra nada, tá devendo pra Receita, tá devendo PTU, tá devendo pra Deus e o mundo, tá com um monte de ação nas costas, pô, tá todo mundo atrás dele, só tem esse imóvel, ele precisa de vender esse imóvel pra resolver esse problema, o que eu faço? Vou te dar uma resposta, não vende. Se o seu cliente não tem crédito para vender, se você vender, você vai estar arrumando um problema. Não para você, para o comprador desse imóvel. Porque essa venda pode ser anulada lá na frente. Se o seu cliente não tem crédito para vender, se ele tem uma dívida trabalhista, se ele tem uma dívida em execução, se ele tem uma dívida na Receita, se ele tem uma dívida... A estadual, a municipal é menor. Geralmente, a municipal é coisa pequena, ou é IPTU. A estadual geralmente é carro, né, IPVA, essas coisas todas. Mas se o seu cliente tem um passivo muito grande, não vende, porque você vai estar arrumando problema para o seu comprador. Então, o vendedor ele tem que ter crédito para vender. E as pessoas esquecem disso, as pessoas ficam preocupadas em olhar o crédito do comprador. Aprovei o crédito do comprador. Ah, vamos lá, vou fazer esse contrato, essa promessa particular, vai lá dar o nome de contrato de compra e venda, quando na realidade é uma promessa de compra e venda, que muitas das vezes é um contrato de gaveta. Aí o corretor, na ânsia de ganhar aquele dinheiro ali, de fazer aquela venda, de fechar aquele negócio, não analisa toda a documentação do imóvel, não analisa se o vendedor pode vender ou não, se ele é solteiro, se ele é casado, se ele é divorciado, qual é o estado civil dele, qual o regime de casamento dele. Sabia que de acordo com o regime de casamento da pessoa, até para comprar
Você não pode comprar sem a assinatura do cônjuge. As pessoas falam isso até erroneamente. Não, para comprar você pode comprar sem a assinatura do cônjuge. Lógico que não, você tá fazendo uma dívida para sua família, você está contratando uma dívida, né, de um imóvel, às vezes parcelado para sua família, fazendo. Como que você não vai pegar a assinatura do cônjuge para comprar? Lógico que não, você tem que ter. Se o regime é comunhão parcial de bens ou universal, você tem que ter ali a assinatura do cônjuge em todas as etapas. Então, você precisa fazer essa análise. Se é pessoa jurídica, mais ainda, você tem que saber o histórico dessa empresa. Qual é o histórico dessa empresa que está vendendo? Ela pode vender? Será que ela já está arrolada ali? Será que esse bem já pode estar ali, daqui na frente ele vai ser arrolado para alguma dívida? Como é que está a saúde dessa empresa? Você tem que olhar isso. Porque eu volto a falar, gente, de nada adianta você ter uma venda hoje para um problema amanhã. A pior coisa que tem para um corretor de imóveis é você ter uma negociação que dá problema, que deu problema. Essa é a pior coisa. E quando você não analisa a documentação, quando você negligencia nessa parte, quando você não é um enjoado, você pode reparar toda imobiliária. O que o cartório é? O que a construtora é? O que imobiliária é? Chato. É chato? É chato. Pede uma porrada de documento. É isso mesmo. Quando a gente está sendo chata, quando a gente está pedindo toda essa documentação, quando a gente está fazendo análise de crédito do cliente, a gente está trazendo segurança jurídica para o negócio. Quando você simplesmente fala assim, vou desburocratizar, me dá aqui documento daqui, dali, assina aqui, toma, você pega um contratinho aqui, faz um negócio mal feito pra caramba, põe a sua comissão no bolso, vai comprador para um lado com a chave do imóvel, fica posse achando que é dono, vai vendedor para o outro, recebe o dinheiro lá e fica achando que o negócio se resolveu, e aí? E aí, sabe? Aí chega lá na frente, começa uma dívida, aí vai lá, bloqueia um bem, ou não faz uma transferência, uma pessoa morre, né? Um comprador morre, ninguém está livre disso, a pessoa pode acordar, né? Como é que é? Acordar e não dormir. Um dia nós vamos acordar e não vamos dormir. Um dia vai acontecer, então quem sabe quando vai acontecer? Então, quando eu faço os contratos, eu sempre parto do pressuposto do que, e se tudo der errado? Qual é a segurança para o meu cliente? E se tudo der? Não, mas eu tô com saúde, eu tô bem, tô tranquila, não vou assinar aqui, eu faço depósito amanhã, depois fazer. Olha só, se sair daqui do escritório, chegar ali na frente, Deus me livre e guarde, o carro passar por cima, atropelar, e aí, você recebeu esse dinheiro, e aí, cadê a comprovação? Então a gente tem que ser chato, sim, na hora de preparar essa promessa de compra e venda. A gente tem que ser chato na hora de analisar, fazer essa due diligência do imóvel, analisar o crédito do comprador e do vendedor, para que a relação, para que a negociação seja o mais saudável e o mais segura possível para todas as partes. Eu sempre falo que não existe negócio bom só para uma parte, o negócio bom é para todas as partes. Então, o que assegura isso tudo? O que está trazendo toda essa segurança para que a pessoa durma tranquilo? Isso aí é muito importante. Esses documentos que eu estou citando aqui são documentos fáceis da gente tirar, fáceis da gente fazer, fáceis a gente tira hoje digitalmente mesmo, a gente não precisa de contratar. Às vezes é bom você ter um despachante, mas a gente tira digitalmente, é super tranquilo, tá? Uma outra questão que eu gosto muito de trazer e de frisar aqui você precisa saber a diferença de promessa particular de compra e venda para contrato de compra e venda, para escritura, para financiamento e para contrato de gaveta. Essa promessa particular de compra e venda que a gente está falando aqui, que é essa que a gente, no caso de imóvel de terceiro, que a gente faz no escritório mesmo, pega um modelinho de internet, copia, cola, faz, coloca os dados ali, coloca as partes para assinar e vendeu o imóvel. Essa promessa, se ela não for registrada, se ela não virar escritura, ela não vai transferir a propriedade. Pessoal, olha só, isso é muito sério. O que transfere a propriedade? Posse é diferente de propriedade. A posse
é você ter alguma coisa. Eu tenho isso aqui, isso é meu. Essa posse é minha. A propriedade é isso me pertence juridicamente. Está escrito lá no meu imposto de renda que isso aqui é meu. Isso é propriedade. A posse eu estou segurando, sabe? É diferente. Então, quando você entrega para um cliente, quando você faz uma promessa particular de compra e venda, promessa particular, o nome já diz, eu estou prometendo, sou promitente comprador, tá? Promitente vendedor, que eu vou vender para um comprador, que é o promitente comprador, que também vai assinar, um imóvel X, que aí ali eu vou colocar aqui, imóvel é esse, por um determinado preço, numa condição X, na data tal. Fiz essa promessa particular de compra e venda. Se essa promessa particular de compra e venda for registrada no cartório, você vai lá no cartório e fala assim, eu quero registrar a minha promessa, né? Você assegura o direito de, a hora que você quiser, né, ir lá pedir para transferir a propriedade. Fala assim, eu tenho essa promessa que eu registrei aqui no cartório, agora eu quero transferir a propriedade para o meu nome. Você se assegura esse direito. Isso é um custo que você faz a mais ao registrar uma promessa particular de compra e venda. Eu, particularmente, eu não gosto de promessa particular de compra e venda. Para mim, a promessa particular de compra e venda, eu faço, por exemplo, eu faço assim, ó. Você vai pagar como? Eu vou pagar à vista o imóvel. Ah, você vai pagar à vista, então eu vou fazer aqui uma promessa particular de compra e venda, onde você vai dar um sinal simbólico de X, eu vou desenhar a negociação. E vai pagar a diferença na data da escritura no dia X. A maior parte eu sempre coloco na data da escritura. Por quê? Porque quando eu estou assinando a escritura, eu estou efetivamente transferindo a propriedade para o cliente. Entendeu? Então, eu não estou postergando, eu estou passando. Ó, esse imóvel passa a ser seu a partir do momento que eu assino uma escritura. E você consegue assinar uma escritura hoje, se o imóvel estiver todo regularizado, aí com 1 semana, 5, 6 dias, 1 semana. Então, você tem essa segurança, você passa essa segurança para o cliente. Quando você chega para ele e fala assim, ó, essa promessa particular de compra e venda, tá? Ela está contando a história da nossa negociação. E na história da nossa negociação, existe um promitente vendedor que está vendendo para um promitente comprador o imóvel X que encontra-se livre e desembaraçado conforme certidão anexa, aí você vai colocar a certidão, né? Certidão de onde? De PTU, certidão de declaração de condomínio, tá? E o promitente comprador que já possui o crédito, se for um financiamento bancário, por exemplo, já possui o crédito aprovado na instituição X, vai adquirir esse imóvel através de financiamento bancário com prazo de até 120 dias a partir desta data, sob pena de juros, multa, pagando um sinal de X. O que essa promessa particular de compra e venda está valendo? Essa promessa particular de compra e venda, ela está resguardando um negócio até que ele se finalize na assinatura do financiamento imobiliário. Porque quando ele assina o financiamento imobiliário, ele faz a escritura e o registro ali naquele momento. Ele passa a ser o titular do imóvel, mesmo que alienado ao banco, né? Ou, se não, quando você faz o pagamento à vista. Você faz a mesma promessa de compra e venda, promessa particular de compra e venda mediante, estou prometendo vender para o comprador que está prometendo me comprar esse imóvel daqui a 15 dias, onde ele vai me pagar 90% do valor na assinatura da escritura. 10% ele me paga agora. Eu sempre puxo um sinalzinho lá para a promessa. Mas essa promessa, ela sempre tem um prazo para acabar. Por quê? Porque ela não transfere a propriedade. Se ela não transfere a propriedade, ela não traz a segurança jurídica para a pessoa. É meu que está no meu nome. Não é meu que eu tenho a chave. Mas eu tenho a posse. Tá, mas você tem a posse. Mas cadê o direito? Cadê o direito? Cadê a propriedade? Posse é diferente de propriedade. Posse é o que você detém. Por exemplo, você quer ver quem tem a posse do imóvel? Quem está de aluguel tem a posse do imóvel. É a posse. E as pessoas dizem, não, mas não tem, eu peguei a chave. Quando você pega a chave, você pegou só a posse. Você pode perder essa posse. Se esse imóvel for dado aí em garantir um negócio, se perder, se ele estiver garantindo uma dívida futura
que você não te foi informado, você vai perder esse imóvel mesmo estando na posse de boa-fé. Olha só, e dá pano para manga isso. Então a gente evita essa parte, a gente evita esse desconforto das partes e a gente faz essa due diligência bem detalhada e a gente evita alguns tipos de procedimento. Eu particularmente evito. Eu não faço no escritório, eu evito fazer ao máximo no escritório promessa particular de compra e venda que se perpetue aí né, no tempo. Eu faço sim as promessas com prazo de validade. Se tem um financiamento bancário em andamento, eu faço a promessa para ela garantir, né, para ela resguardar ali toda a operação até o financiamento sair. E aí nessa promessa eu coloco juros, coloco multa, coloco prazo. Não entrego a posse, a não ser que o cliente, ele queira. E ele me convence, não, eu vou dar a posse, eu vou entregar. Aí se o cliente fala, não, pode entregar a posse. Eu falo, não, mas vamos deixar a posse para o dia. Não, mas eu quero entregar, mas vamos deixar, mas eu quero entregar agora. Eu falo, então tá bom, posse precária. Entrega posse precária, ali transformando em definitiva somente quando ela registra no imóvel. Isso é muito importante, gente. Olha o que eu vejo de gente não fazer isso, ó. É muita gente que não conhece isso, que para muita gente aqui eu sei que é básico, mas muita gente não conhece isso aqui que a gente está falando. Você sabia que tem gente que não sabe o procedimento de uma venda à vista, por exemplo? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero comprar um imóvel, fala assim, meu pagamento, como vai ser? Meu pagamento vai ser à vista, tá? Seu pagamento vai ser à vista, aí meu dinheiro tá bloqueado e daqui a 15 dias ele libera. O que eu faço? Então tá bom, seu dinheiro libera daqui a 15 dias, promessa particular de compra e venda, entre fulano, ciclano, análise, documentação, mando fazer a escritura, já coloco cláusula de multa se a pessoa desistir, porque eu estou tirando aquele imóvel de venda, já pego um sinal de negócio, porque estou tirando aquele imóvel de venda, então eu já realizo um negócio jurídico, já garanto a multa, já pego a multa, já ali caso ele mude de ideia, porque o dono do imóvel tirou o imóvel de venda e preparou ele para aquele promitente comprador, né? E vou para a escritura. Quando eu vou para a escritura, eu vou para o cartório que vai lavrar a escritura. Esse é um cartório que lavra a escritura, né? Ele vai fazer o cartório de registro de notas, ele vai fazer a escritura. Após fazer a escritura, a gente vai registrar essa escritura num outro cartório, que é o cartório de registro de notas. E aí, tem gente que fala assim, tem os custos, né? Você tem que saber dos custos da operação. Você tem que passar isso para o cliente. Fala, olha, quando você vai transferir o imóvel para o seu nome, você tem alguns custos. Você vai pagar o ITBI, aqui no meu estado é 2%, eu acho que na maioria do Brasil é 2%, não sei se tem ITBI mais de 2%. 2% do valor do imóvel, da avaliação da prefeitura, mais a taxa de cartório, que vai fazer a escritura, cartório de nota, mais o registro, você vai registrar, você tem esse custo. Aqui, eu vou trazer número meu local, aqui o cartório de notas aqui dá em torno de 7 mil, você fazer, lavrar a escritura, e o registro deve dar em torno de 6 mil, por aí, tô falando números aproximados. Você vai ter esse custo. Aí o cliente chega para mim e fala assim, e olha que eu já tive cliente esclarecido, muito esclarecido, que falou comigo. Comprei o imóvel, tá aqui, me deu a escritura, na hora que eu tiro a certidão de ônus, pô, mas a ônus não tá no seu nome. Não registrei. Falei, cara, você fez a escritura, você não registrou, poxa vida. O que transfere a propriedade, que te dá a segurança ali, é o registro. Imagina a dor de cabeça que você pode ter com isso lá na frente. Então, a pessoa precisa de saber que ela vai ter esse custo, tá? Que ela lavra a escritura, após lavrar a escritura, ela vai pagar o ITBI e dar entrada no cartório de registro, aí sim o seu nome vai estar lá na certidão de ônus. E quem tem que falar isso tudo para o cliente? Você, nobre caro corretor, somos nós. A gente que tem que passar isso para o cliente, porque, pasme, muitas das vezes o nosso cliente está comprando o primeiro imóvel. Muitas. E quem está comprando o primeiro imóvel não tem esse conhecimento. Quem está comprando o primeiro imóvel é o primeiro imóvel. Você vai falar que é ITBI para ele, ele não vai saber o que é ITBI, que ele tem que pagar 2 cartórios.
de lavrar a escritura e registro, que são 2 cartórios, não é um só não é uma coisa só não. Tem que pagar cartório, vai ter financiamento, que ele vai ter custo para fazer um financiamento, ele não sabe disso. Sem falar, se for terreno de Maria, ter que explicar para ele o que é terreno de Maria, é que não sabemos lá o DEM, terreno de Maria, eu falei, que é isso? Não vai saber, quem vai saber, tem que explicar isso pro cliente, é você, né? Você que precisa de ter esse conhecimento para passar essa segurança jurídica para sua negociação. E aí, meu filho, quando você passa segurança jurídica pro seu cliente, esquece, passou segurança no que você está falando, chegou para ele e falou assim, não faça isso. Eu tenho cliente meu que fala assim, não, a gente faz um contrato aqui de gaveta. Eu falo assim, não faça contrato de gaveta. Não faço. Ah, mas eu pego pro... Não gosto de contrato de gaveta longo, sem prazo. Eu faço contrato, promessa particular de compra e venda por prazo específico até viabilizar um financiamento ou até chegar à data de uma escritura ou um prazo, às vezes, muito curto. Agora, por exemplo, eu não tenho crédito para aprovar, quero comprar um imóvel de uma outra pessoa. Então, para minimizar essa burocracia toda, que eu não vou conseguir passar o meu nome, vou fazer esse contratinho de gaveta, coloca ele na gaveta e faz. Não faça, eu não faço, eu não gosto. Tem muita coisa que eu não gosto de fazer com o cliente, que os clientes querem fazer, e eu falo, olha só, vocês estão assumindo o risco de fazer. Não é legal você fazer isso. Por quê? Porque pode acontecer isso, aquilo outro, e isso vai te dar uma dor de cabeça tremenda. E dor de cabeça em você significa dor de cabeça em quem? Em mim. Porque na hora que se der um problema com a venda minha, vai recair em cima de quem? De mim. Fiz uma negociação. Deu problema, vai recair em cima de quem? As pessoas vão vir em cima de quem? Aquela imobiliária que não fez isso, que não fez aquilo. Voltou? Tá. Por isso, gente, a burocracia das empresas um pouco maiores, por isso a burocracia das construtoras, por isso quando eu falo com o cliente, eu peço mesmo documentação, analiso crédito, não é vergonha, a gente precisa de saber da vida do cliente, eu preciso de entender a vida do cliente para eu poder fazer uma transação imobiliária segura para eles, tanto comprador e vendedor. Tem como a pessoa querer comprar e não querer me passar a situação financeira dela. Como é que eu vou te vender? Eu não sei se você tem dinheiro para comprar, eu vou te vender. Você tem que me... Cadê seu crédito? Eu preciso de ver seu crédito aprovado. Eu preciso de entender que você tem dinheiro para fazer essa operação. Porque você não tem. Eu falo, não, mas eu sou fulano de tal. Tá, ok, fulano de tal. Qual a sua renda comprovada para esse negócio? O banco vai pedir, entendeu? E a gente tem que não ter medo de pedir isso para o cliente. E a gente não tem medo de pedir quando a gente entende que isso faz parte de um processo e que esse processo busca nada mais nada menos do que trazer a segurança jurídica para todos os envolvidos no negócio, tá? Eu espero que eu tenha conseguido passar isso para vocês. Eu vou abrir aqui para algumas dúvidas. Tentei assim, ser o menos técnica possível, tentei trazer esse assunto, começando com esse assunto que é a segurança jurídica nas negociações, nas transações imobiliárias, documentação mais básico do direito, e esse é o básico mesmo, esse é o que todo corretor tem que saber, todo. Não tem como você ser corretor de imóveis e não ter, não saber de cabo a rabo isso que eu falei aqui, porque esse é o básico do básico do básico, gente, é o básico do básico. E aí, se você tá com essa dúvida, tem leitura que você pode fazer, tem os artigos do Código Civil que você pode ler que fala sobre direitos reais, e o direito de propriedade é um direito real. Você pode ler e se inteirar mais sobre a diferença de posse para propriedade, documento necessário para uma negociação segura. E olha que eu nem falei de FGTS, nem falei de lucro imobiliário, eu nem falei aqui de vários outros aspectos, né, bem mais técnicos, porque eu entendo que não precisa de ter essa tecnicidade toda com o corretor. O que eu quero aqui é passar para vocês esse básico para a segurança mesmo do negócio como um todo e para a relação saudável, né? Alguma dúvida, gente? Vamos abrir para pergunta. Eu vou deixar
as perguntas aqui, ó. Foi muito básico, gente. Olha, eu acho que isso foi muito básico. Eu posso também melhorar um pouquinho mais. Mas eu acho que a gente começa nada com um bom arroz com feijão, né? Eu não vivo sem. O que acha de os clientes assinarem através de contratos online? Não, eu acho que o contrato online hoje é uma realidade, né? Isso aí é tecnologia, é realidade, é seguro, é válido. Então, eu sou adepta. Inclusive, os cartórios estão fazendo escrituras online. Então, se um cliente, se eu falar assim, poxa, mas eu estou longe, não posso assinar, vários cartórios estão assinando escrituras online. Então, a assinatura digital virou uma realidade, muito bom, graças a Deus para nós, né? E os contratos digitais também. O que eu gosto de fazer é o quê? Eu gosto sempre de trazer essa aproximação das partes. Então, do mesmo jeito que os contratos são digitais, às vezes as negociações ficam distantes no sentido de que as pessoas não se veem, comprador e vendedor. Então, aí você faz ali, propicia um zoom ali entre as partes, para eles se conhecerem, para eles terem essa proximidade. A negociação ainda é entre pessoas, então isso é importante. Hoje em dia é difícil fazer negócio apenas com palavras. Palavras vão ao vento. Assim, eu sou do tipo assim, eu sou do interior, né? Então, assim, palavra vale. Uma palavra vale pra gente, assim, que pensa no interior, e palavra vale até alguém chegar com outra palavra por cima. Então, vamos fazer o seguinte: escreve. Eu escrevo tudo. A palavra vale, pô, legal, ótimo. A palavra vale também pra caramba. Mas vem cá, vamos oficializar isso aqui. O que essa palavra falou? Isso, minha palavra falou isso aqui. Então tá bom, ó, legal, ó. Eu sou um homem de palavra, eu também sou mulher de palavra. Aperta aqui, mas vamos assinar aqui isso que a gente falou aqui. Sabe por quê? Eu sei que a palavra vale. E a minha palavra não vai mudar. Mas eu tô aqui hoje. E se eu não estiver aqui? Não é que eu tô duvidando do cliente, não. Entendeu? É que eu tô falando que esse cliente que tá aqui pactuando comigo hoje, ele infelizmente pode não estar amanhã. Pô, Letícia, mas você fala isso com o cliente, cara, que ele pode morrer. Eu falo assim, cara, pior que eu falo. Eu falo, olha só, infelizmente, eu faço a negociação para que ela seja segura para todas as partes, independente do que vier a acontecer. Então, se você sai daqui e acontecer alguma tragédia que você isola, não vai acontecer. Você pode ficar tranquilo, porque aqui, ó, a segurança da negociação está aqui, ó, esse dinheiro volta para lá, outro volta para lá, outro vai para cá. É segurança, é o que as pessoas querem. Então, sou um homem de palavra, sou uma mulher de palavra. Bacana, mas e se você não estiver aqui para poder falar? Tem que estar escrito, né? Simples assim, vamos lá. Essa documentação do vendedor, posso pedir antes de iniciar qualquer procedimento, até mesmo antes de colocar à venda? Olha só, essa documentação do vendedor, existem critérios, né? Por exemplo, que você está numa cidade pequena, que você conhece muita gente, que às vezes você sabe que a pessoa pode estar passando por uma dificuldade, se for um caso de a pessoa conhecida está botando um imóvel com você e você imagina que aquele imóvel possa dar problema, já vai lá, você estuda um de outro, fala assim, como é que está a situação do imóvel? A gente tem que fazer meio que uma entrevistazinha com o cliente, né? Às vezes a pessoa fala assim, cara, não, tô precisando de vender, porque, tô devendo Deus e o mundo, não tô conseguindo respirar, não tem nada, já estão pegando meu carro. Já liga os alertas, fala, cara, você tá devendo todo mundo, será que esse imóvel, como é que tá a situação desse imóvel? Aí você começa a perguntar, né? Você é casado, solteiro, esse imóvel tá em nome de quem? Tá em nome dos dois? Legal, ele tá quitado, tem algum saldo devedor no banco, se tem a documentação dele para poder dar uma olhadinha, analisadinha. O IPTU de menos que o IPTU ainda é barato, assim, né? Assim, geralmente, né? Não costuma ser uma dívida muito grande, IPTU e condomínio, mas se o cliente tem dívidas gravadas no imóvel, fica mais complicado. Não que não dê para fazer, dá para fazer várias coisas, mas aí é legal você ter um advogado para acompanhar, porque aí, assim, esse cliente pode ter mais de um imóvel, né? E aí, se às vezes ele tem, uma parte está gravada nesse imóvel, ele pode pedir para gravar outro e liberar esse para venda. Aí tem uma série de coisas que aí sim precisa de um advogado para estar conduzindo. Mas é bom você saber da condição financeira da pessoa que está fazendo a venda e da situação do imóvel, como o imóvel está em si. É bom você fazer. Então, você pode
pedir, sempre com muito jeitinho, né? Pedir a documentação do imóvel, sim. Não vejo problema nenhum quanto a isso. Vamos ver. Outra pergunta aqui. Balneário Camboriú. Tá. Certidões fiscais. Municipal, estadual e federal, de ambas as partes. A tal da... a certidão se tira no site da Receita, né? Estadual e municipal. A Receita que é o mais importante. Às vezes a Receita, a gente vai direto, já aconteceu isso comigo. Às vezes você tira ali, não se apavora não. Às vezes você tira, fala assim, pô, não saiu nenhuma certidão e nenhum cliente meu, não vou vender mais. Não, calma. Calma, não é assim. Já aconteceu de certidão de receita de cliente meu não sair, porque na hora de pagar funcionário, fazer recolhimento de funcionário, recolher uma beiradinha errada, aí você fala assim, eu já tenho como falo para o cliente, falo assim, eu fui tirar a sua certidão da receita, ela não saiu, pede ao seu contador para olhar o que está acontecendo, pode ser alguma besteirinha, às vezes é alguma besteirinha, às vezes é alguma coisinha. Certidão municipal não saiu, geralmente, se ele não for um prestador de serviço, geralmente é o IPTU, uma parcela do IPTU que tem aberta. Estadual não saiu, geralmente é IPVA de carro. Essas certidões, elas são dos seguros, né? Dos impostos, né? Então, assim, você também não alardeia, não. Nossa, porque é difícil, às vezes, você ter um cliente que sabe todas as certidões. Sempre tem uma ou outra que ele tem que ir lá dar uma olhadinha. Às vezes ele nem sabe, às vezes é uma besteirinha, nem sabe. Então, é isso aí. A mais importante é você olhar realmente a civil e trabalhista, né? Para ver se não tem nenhuma ação em execução. Essa, sim, é muito preocupante. Luana, essa documentação do vendedor é muito simples. Com o CPF do vendedor, você mesmo tira. Você entra no site, você tira. Vendedor e comprador, você mesmo. Entra no site CPF, receita.gov, do estadual e municipal também, você mesmo tira. Tá. Pode repetir, por favor, todas as certidões que você tira antes de elaborar a promessa ou contrato? Sim, vou repetir para você. Se for primeiro, eu tiro do imóvel. Do imóvel, eu peço a certidão de ônus do imóvel. Eu tiro a certidão de municipal do imóvel para ver se o IPTU está em dia ou não. Peço a declaração de quitação de condomínio do imóvel, basicamente essas três, se não for marinha, né? Do vendedor, eu pego identidade, CPF, certidão de casamento, tá? Para saber o estado civil. E aí, com a identidade, CPF, certidão de casamento, eu entro no site, tiro a certidão estadual, federal e municipal e de distribuição para ver se ele tem alguma ação civil, trabalhista ou criminal em andamento. Basicamente, são as básicas. Do vendedor, a mesma coisa. Comprador e vendedor, eu faço a mesma coisa. Sendo pessoa jurídica, o comprador, o vendedor, que eu peço o contrato social da empresa, a última alteração do contrato social da empresa, RG e CPF de todos os sócios, certidão de casamento de todos os sócios e a certidão simplificada da junta. Porque aí a gente tem que saber também a saúde da empresa, tá bom? Basicamente é isso aí. Quando se usa promessa e quando se usa o contrato de compra e venda? Adriana, olha só. Falei sobre isso, mas vou resumir aqui de novo. O contrato de compra e venda, na realidade, contrato particular de compra e venda, contrato de compra e venda, a gente não faz no escritório, né? Porque o contrato, ele transfere a propriedade. Então, eu diria que o contrato de compra e venda é o que acontece no banco quando tem financiamento, ou é a escritura pública que o cartório faz, pública, já transferindo a propriedade. O que a gente faz no escritório, o que a gente faz ali é a promessa particular de compra e venda. Por quê? Porque a transferência da titularidade do imóvel, ela tem caráter público. Eu não posso vender um imóvel e transferir a propriedade. Eu não tenho esse poder. Só quem tem esse poder é
o tabelião que vai fazer isso através da escritura pública, que vai ser registrado no outro cartório de registro público. Esse sim vai tornar pública a propriedade. Eu faço a promessa particular de compra e venda. Aí essa promessa particular de compra e venda, sim, eu faço ela com prazo de validade, como eu falei, né, geralmente curto. Aqui esse prazo vai ali só até assinar a escritura ou assinar o financiamento imobiliário. Aí eu vou mais além. Se você perguntar assim, mas e o financiamento imobiliário é o quê? Quando você faz o financiamento imobiliário, você está transferindo a propriedade para o seu nome, tanto que você paga as taxas do financiamento, mais o registro, né? Passa para o seu nome, porém você aliena ao banco, né? Então aí o imóvel ele é seu, tanto que na certidão de ônus ele sai como sendo seu, porém ele está alienado ao banco, porque ele ainda tem um saldo devedor no banco. Tanto que quando você quita com o banco, você tem que levantar um documento no banco chamado baixa da hipoteca para averbar na matrícula desse imóvel. Tá bom? Mais ou menos isso aqui. Vamos ver mais alguma pergunta, gente? Eu tô indo nas lá de cima. Nem sei se quem perguntou tá aqui ainda, né? Eu tô voltando aqui. As ações judiciais que você olha no nome de ambos os cônjuges. É sempre de ambos os cônjuges. A gente sempre olha. O único caso que às vezes a gente alivia um pouco é quando é com separação total de bens. Mas eu sempre olho de ambos os cônjuges. Caso o proprietário resida em outro município, as certidões têm que ser de ambos os municípios, correto? Sim. Se o proprietário do imóvel reside em outro... A certidão do imóvel, não. Do imóvel é do município que ele reside. Agora, a dele, eu costumo pegar dos dois. Onde ele reside e no do imóvel. Mais alguma pergunta? Maricelo. Letícia, trabalha aqui em Portugal. Aqui todos os documentos são providenciados na assinatura do contrato. Aqui se disser para poder a escritura no outro dia. Aqui eu vou te falar, aqui eu faço a escritura em 2 dias também. E eu só assino promessa particular de compra e venda, a promessa, com toda a documentação também em mãos. Se não tiver documentação, eu não assino. Então, aqui sim, também, quando eu faço a promessa de compra e venda, na minha promessa eu anexo a certidão de ônus, declaração de quitação de condomínio, IPTU, certidão de comprador, de vendedor, eu anexo tudo e eu mando direto para a escritura. A gente também faz a escritura aqui de um dia para o outro também. E essa parte a gente está indo bem. Pelo menos aqui, pelo menos eu aqui consigo fazer aqui os meus parceiros aqui no estado. Às vezes a gente demora, por quê? Porque às vezes o comprador precisa de fazer uma baixa de aplicação, às vezes a gente tem um imóvel que tem a hipoteca, tem que fazer a baixa da hipoteca. Então, às vezes, nesse prazo aí, para não ficar assim solto, porque comprador é assim, né? Ele dorme com o produto, acorda mudando de ideia. Então, para não ficar solto, a gente já assina logo a promessa de compra e venda, porque na cabeça dele já é dele, e aí a gente só vai cuidar da parte burocrática. Mas essa parte dura aí, geralmente, é pouco tempo. 1, 2, 3 meses no máximo. Tá. Mais alguma pergunta? Pessoal, estou à disposição de vocês aí, tá? Deixa eu ver. Quando o regime é separação, você pede a anuência do cônjuge na promessa, não é? Separação total de bens. Quando o regime é separação total de bens, olha só, sendo muito sincero, quando é separação total de bens e o imóvel foi comprado, né, na constância aí desse casamento, enfim, eu não peço não. Na promessa não, porque o cônjuge não pode interferir. Se a separação é total de bens, o cônjuge ele não pode interferir nessa negociação. Agora, na parcial, a gente sempre pede. O que às vezes a gente faz é constar, porque às vezes está ali, né? Eu consto que ele é casado, né? Isso eu consto, na qualificação eu consto. Casado com fulano, sob o regime de separação total de bens, mas quem assina é só quem é o proprietário do imóvel.
Você trabalha com venda de empresas também? Sim. Não, venda de empresas? Como assim? Venda de empresas, eu me pergunta, Dani, com venda de empresas, trabalho vendendo imóvel de empresas, de construtoras? Sim, eu tenho, assim, vários construtores, assim, que eu vendo os imóveis deles. E aí, quando é o bom de você trabalhar com construtora, é o quê? Por exemplo, isso tudo que eu estou falando aqui, desses contratos, são os contratos que a gente faz nos imóveis que a gente chama avulso de terceiro. Se eu trabalho com imóvel de construtora, eu faço toda a parte da documentação, eu levanto toda a documentação do comprador, do imóvel não preciso, porque a empresa já tem, né? Eu só vou ter ciência de toda a documentação, que ela tem que estar tudo ok, tudo regularizado para passar para o comprador, mas eu não preciso de levantar a documentação do imóvel, nem do vendedor, que é da empresa, porque a empresa também já tem um nome, já tem a documentação tudo hábil para o financiamento. Então a gente busca só uma documentação que é essa do comprador. E aí a gente entrega para a construtora entrega o contrato prontinho. Isso é ótimo, né? Isso é maravilhoso. Mas a gente trabalha também com o mercado de terceiro e a gente precisa saber. O que você acha de pedir certidão de ônus na captação? Só aceitar captar se tiver certidão. Eu acho que é burocrático demais, sabe, Mari? Porque o que acontece? A captação, a certidão tem validade de 30 dias só. Uma certidão de ônus hoje, se você fizer direto no cartório, aí, pelo menos aqui, barato vai estar te custando aí R$60, pela 65, pela matrícula. Às vezes você tem um imóvel com 3 vagas, dá 4 vagas, dá R$300 para fazer uma captação, o corretor não vai fazer. Eu sei que não vai fazer. Né? E pedir para o cliente também não vai tirar e fazer e ficar renovando todos os meses. Então, eu acho que uma boa entrevista com o cliente, você consegue tirar dele ali se o imóvel está apto. O que você pode saber fazer é perguntar, né? O segredo uma boa captação é perguntar, né? Perguntar, mas tá vendendo, pô, tá vendendo, tá vendendo porque eu tô separando, pô, tô vendo, tá separando, tá quitado o imóvel, tem algum saldo devedor, tá com consultora, tá com algum processo de litígio, tá de boa. E aí você vai conversando, você vai tirando as informações. A velha e boa conversa, diálogo assim com a parte, é que vai trazer a segurança melhor aí pro negócio. Mas eu acho que tirar de toda a captação, eu acho que vai burocratizar e vai inviabiliza. É saudável, né? Você tem na dúvida, né? Se de repente o imóvel... Vou te falar, tem muito imóvel grande, bicho, imóvel caríssimo, assim, tá? Que tem problema que a gente vai ter que resolver. Aliás, as melhores vendas, elas vêm sempre com um probleminha pra gente resolver. Normal, a gente não pode se assustar com isso, a gente só tem que saber fazer o quê? Transformar esse limão numa limonada, né? Pegar e falar, não, peraí, qual que é o segredo dos profissionais de mais sucesso? É os que conseguem resolver mais pepinos, né? Fazer o fácil, a pessoa vai lá, faz o fácil, tem um monte que faz. Agora, começa a resolver os pepinos, mas de forma correta, de forma segura, com estratégias e posturas, né, inteligentes, com insights inteligentes. É isso que faz os profissionais mais bem pagos aí do mercado. E a maior parte dos melhores negócios imobiliários vem de alguma coisa que tem um negocinho aí ou outro para resolver no inteirinho aí, no que vai passando a negociação. Se vai resolvendo uma coisa, resolve outra, com o nosso jeitinho, né? E conhecimento, óbvio. O cliente tem que levar o contrato de compra e venda para pedir financiamento? Fabrício, levar não. Ele precisa de informar. Os bancos, no processo de financiamento, os bancos financiam aí de 80% a 90% do valor do imóvel, né? Dependendo do banco. Geralmente, eles perguntam o valor da negociação, perguntam o valor do imóvel e o cliente preenche um formulário, né? Ele não tem que levar o contrato particular que ele assinou, a promessa particular que ele assinou. Às vezes, na promessa tem todos os dados que o banco precisa, então é ótimo.
mas ele declara para o banco, fala assim, ó, estou comprando um imóvel de 1 milhão e estou pegando 800 mil de financiamento. Esse imóvel é 1 milhão. E aí o banco vai conceder lá os 800 mil de crédito para ele e vai lançar, né, a venda do imóvel, vai informar para a Receita. Receita, fulano, João, comprou o imóvel de 1 milhão de Beltrano e eu dei o crédito de 800 mil para ele, então esse imóvel está alienado a mim. Aí, então, essa venda vai sair com 800 mil. É o que ela vai estar declarado na Receita. Então, se você quiser burlar isso aí, vai te dar um problema. Se o cliente quiser burlar isso aí, vai dar um problema fenomenal, né? Porque o cliente fala assim, eu vendi por 1 milhão e 200, mas eu vou falar que eu vendi por 1 milhão lá no banco. E aí vai na promessa particular de compra e venda, na promessa, o vendedor vai lá e fala assim, ó, vendi por 1 milhão e 200, né? Foi o que ele assinou. Aí no banco, o rapaz vai lá que está conseguindo crédito e fala assim, ó, comprei por 1 milhão. Divergência de informação, o CPF vai dar um problema danado. Então não precisa de levar. Mas a informação que ele levar tem que ser a correta, né? Não pode ser a informação errada. Geralmente leva porque é melhor, para não ter essa divergência. Acho que é de empresa em funcionamento. Tá. Se eu vendo empresas tipo hotel, restaurante, farmácia, essas coisas todas, né? Eu conheço muita gente, né? Mas eu não me arrisco muito a foco em outros negócios. Às vezes a gente, no decorrer do nosso trabalho, consegue fazer uma transação ou outra, fazer uma negociação assim. Mas não é 100% aí do meu foco. Meu foco mesmo é venda, é mercado imobiliário, é vender o imóvel. Às vezes a gente vende o negócio junto também. Agora, vender só o negócio sem imóvel tem uma due diligência um pouquinho mais complexa, depender aí do tamanho do negócio, que envolve faturamento, que envolve uma série de coisas. Coincidentemente, meu marido faz isso, né? Com empresas grandes, né? Ele faz M&A, né? Que é fusão e aquisição de empresas. Então, eu conheço bem sobre isso aí. Fabrício, pois é. Complicado pedir RGI na captação, porque o quinto andar não pede... muitos não entregam, mas na hora da venda se descobre que não está boa a documentação. Isso é ruim, realmente, quando a documentação não está legal, é muito ruim que a pessoa, né, na hora da venda ali, já aconteceu comigo, acho que aconteceu com muita gente, na hora que chegar ali a venda, a pessoa não tem crédito para vender. É bizarro isso. Mas a pessoa tem que ter crédito para vender. Se você não tiver nome limpo, você tem dificuldade de vender. Não é nem do imóvel só não, né? Fabrício, olha só. A questão de você pedir a ônus na captação, isso é tão relativo, porque a ônus dura 30 dias. O imóvel pode estar liberado hoje e não estar liberado daqui a 30 dias, sabe? Então, isso é muito relativo. Eu, particularmente, essa não seria uma regra que eu exigiria, não. Obviamente que se eu tiver alguma dúvida de alguma coisa, se eu sentir algo estranho, ou se eu quiser fazer um trabalho onde eu vou investir um pouco mais, às vezes tem imóveis, por exemplo, que você quer investir um valor maior, você vai gastar mais na divulgação desse imóvel, você está com um plano de marketing maior para esse imóvel, um plano de divulgação que envolve um valor maior, e você não sabe aí da questão do imóvel, aí vale a pena você pedir essa documentação do imóvel. Mas uma forma um pouco simples, assim, um pouco mais tranquilo de você fazer isso aí, é você analisar a documentação do vendedor, né? Que aí você olha as certidões do vendedor. Se a certidão do vendedor, você olha lá, tá cheio de ação, você pega o CPF do vendedor, você está na dúvida, pega o CPF do vendedor, dos vendedores e olha, se tiver um monte de ação em andamento, um monte de coisa, você pode crer que aquele imóvel pode ter problema. E aí você tira a certidão de ônus para você ver se realmente tem ou não. Mas, a princípio, a certidão para todas as captações, eu acho que iria inviabilizar. Mas você fazer a análise do vendedor, a pesquisa do vendedor, é válido,
né? É válido. Vamos lá. Eu sou corretora há 15 anos. 15 anos. Esse ano eu tô fazendo 15 anos. Eu entrei em 2007 no mercado imobiliário. 2007. Voou, né? O engenheiro tem que fazer a avaliação primeiro. Não entendi, Cid, sua pergunta. Uma curiosidade. O engenheiro faz avaliação. O engenheiro faz avaliação no financiamento, né, da Caixa. Ele vai fazer avaliação em um determinado momento. Vamos lá. Mais alguma coisa? Gente. Jaqueline, olha só. Eu tenho um curso, né? Eu tenho um curso voltado para corretores de imóveis que eu lancei esse ano. Lancei uma turma, lancei outra. Nesse curso eu falo sobre vários aspectos do corretor como um todo, né? Do mercado imobiliário como um todo. São 6 módulos e um dos módulos eu falo um pouco, eu entro um pouco nessa questão de negócio jurídico. Abordo muito a questão da FGTS, que é uma outra coisa também que os corretores deveriam dominar mais, até para passar mais transparência para os clientes, financiamento e de lucro imobiliário, que muita gente às vezes nem sabe o que é e às vezes tem valores altos envolvidos num lucro imobiliário, né? Uma transação. Eu tenho um curso, sou corretoríssima. O link fica lá na bio Na realidade, ele está fechado agora. Eu abri 2 turmas. Talvez eu abra uma no final do ano. Não sei se eu vou concorrer com a Copa ou não. Estou pensando ainda. Mas eu tenho. Esse aí, particularmente, gosto muito. Abordo muitos aspectos, inclusive esse. E tem uma lista de espera lá na bio. Lá na minha bio, no Letícia Rodrigues. Qualquer coisa, se quiser saber mais também, me chama no direct. A gente fala mais sobre isso aí. Vamos lá, na minha imobiliária, atrapalha, eles pedem a cópia da certidão de ônus. Pô, bacana, Pô, e se tá todo mundo fazendo, é legal, né? É um dado a mais, porque ali na certidão de ônus você tem todos os dados do proprietário, do dono do imóvel. Para locação é necessário, né? Para locação é necessário porque é ali que você comprova a propriedade do imóvel que você está alugando. Então, para locação é primordial que você entregue a certidão de ônus, porque você não está alugando imóvel de outras pessoas. Agora, para venda é bacana, né? Se emplacar é bem legal. Não, pode perguntar, Fabrício. Eu tô aqui falando se se perguntarem mesmo. Tirei aqui 1 horinha para vocês mesmo. Se o imóvel e o vendedor não estiverem aptos, mas só descobrir depois do sinal, que é quando tiramos a certidão, não, tá errado, Nath, não. O sinal é a última coisa que sai. Você, olha só, se o imóvel ou o vendedor não estiverem aptos, você não assina um contrato. O sinal é a última coisa que sai. Você só pega dinheiro do seu cliente, do comprador, você só deixa ele pagar o sinal de negócio baixo quando você tiver toda a documentação analisada. Se tiver uma chance de risco, você não faz. Não faz. Então, assim, não faz mesmo. Então, antes de qualquer real sair do bolso do seu cliente comprador, análise documental, senão você está lascado. Nossa, se a pessoa vai lá dar um sinal de negócio, fala assim, ih, olha, foi mal aí, olhei aqui a certidão de ônus, não saiu, ou senão o comprador não pode vender, que ele está com um problema, está com o nome sujo, ele não consegue vender, que se ele vender... Não pode não. A gente tem que olhar isso antes. Cabe a gente fazer essa due diligência, fazer essa análise antes e fazer essa consultoria para o cliente. Pode comprar? Não pode comprar. Eu, com muita dor, já cheguei para vários clientes e falei, olha, o apartamento é lindo, mas infelizmente você não vai poder comprar esse apartamento, porque na análise da documentação está com x problema, e esses são difíceis de resolver. Ou se não, fala assim, ó, a gente está com esse problema que a gente consegue resolver. Como que a gente consegue resolver? E aí tem várias formas legais, tá, gente? Pelo amor de Deus, várias formas legais de resolver o problema da vida dos clientes para você conseguir viabilizar a venda.
Mas sinal sem analisar antes, jamais. O cliente só paga quando ele tiver o máximo seguro possível. Senão, não passa. Vamos lá. Se após a boa entrevista soubermos que o imóvel não tem dívidas, podemos começar o processo pelo inteiro teor. Pois é o que o banco pede primeiro. A certidão de ônus, né, que você está falando. Se após a boa entrevista soubermos que o imóvel não tem dívida, o problema do imóvel não tem problema ele ter dívida. O imóvel ele pode ter dívida. Às vezes o imóvel ele é financiado, então ele tem dívida e você pode vender um imóvel financiado. Esse imóvel ele não pode estar bloqueado, ele não pode estar, por exemplo, penhorado, ele não pode estar dado em garantia para um banco, numa ação para um banco. Até pode, aí se ele tiver dado em garantia num banco, você tem que substituir ele antes nessa garantia para depois fazer a venda dele. Mas você tem que analisar. A certidão de ônus vai dizer se esse imóvel está livre e desimpedido, se ele está desembaraçado. No finalzinho, vocês já viram uma certidão de ônus? A certidão de ônus, ela começa falando do imóvel, da matrícula, fala da especificação do imóvel, fala do primeiro comprador, da incorporação. Normalmente é consultora, incorporação, primeiro comprador, segundo, terceiro, quantos compradores tiver. Aí no final, na última pessoa tem que estar ali o seu comprador, que é aquele que falou que é o proprietário, ele tem que estar ali. Se ele não está ali, ele não é dono do imóvel, né? Pelo menos legal, não é? E aí, naquele finzinho ali, embaixo tem um carimbo dizendo: esse imóvel encontra-se livre e desembaraçado de R$11, e coloca um carimbo. Essa é a certidão de ônus válida, bacana. O imóvel está livre e desembaraçado. Agora, e é o primeiro documento, sim, que o banco pede. Não só o banco, é o primeiro documento que a gente pede. Porque a gente só pode assinar qualquer contrato com o cliente se esse documento estiver ok, né, se ele estiver livre e desembaraçado. E é barato, tá, gente? A certidão de ônus é de R$60, 65. Letícia, quando é financiamento e o comprador vai financiar cota máxima, como você prevê na promessa caso a avaliação do banco seja menor que o valor da compra e venda? Olha, o banco, se ele avaliar por menos, se a avaliação do banco for menor, isso pode impactar no valor que a pessoa tem que pegar do banco. Normalmente, quando a gente não sabe, não tem essa certeza, o que eu faço? Normalmente, eu tenho um despachante aqui e eu aprovo o crédito primeiro para fazer o contrato depois, entendeu? Porque aí, quando a gente aprova o crédito, já faz a avaliação do banco, a gente já sabe quanto que o banco vai avaliar aquele imóvel. E a gente já tem uma ideia, mais ou menos, de quanto que o banco está avaliando, né? O banco costuma avaliar sempre para menos um pouco, não é para menos. O banco não leva em consideração adornos, várias coisas que saem do imóvel. Às vezes o imóvel está muito bonito, mas está bonito por causa de adorno, por causa de decoração, por causa dessas coisas tudo, que às vezes você até vende imóvel com isso, mas para o banco não interessa, porque para o banco interessa a avaliação mais seca, né? A avaliação mais do imóvel, como se de metro quadrado, a avaliação do banco ela é mais seca. Normalmente ela é mais baixa do que o mercado. A gente já sabe disso. Então, se tem essa dúvida, a gente deixa bem claro, né? Ou faz uma promessa particular de compra e venda condicionada à aprovação do banco no valor de X e aí sem sinal. Ou se não aprova primeiro, paga a taxa de avaliação lá do engenheiro, o engenheiro faz a avaliação e depois assinou o contrato. Gente, Nath, aonde que você pega o sinal para depois tirar as certidões de escritura e registro? Que cidade que é? Me fala. Fiquei até curiosa agora. Porque não, imagina, você vai pegar... Assim, eu acho que não deveria ser em lugar nenhum no Brasil, porque você só pega um sinal do cliente se você tiver certeza que a documentação está ok. Imagina se eu pego um sinal do cliente e aí o cliente
vou lá tirar a certidão. Ih, não, esse imóvel não tá. Eu vou fazer o quê? Você devolve o sinal? De que monta? Eu fiquei até curiosa, assim, para saber que cidade você está falando e de que valor, assim, seria esse sinal. O sinal simbólico é o quê? O sinal para tirar certidões, enfim. Eu, aqui na imobiliária, eu não cobro as certidões. Eu pago no meu bolso. Eu tiro as certidões e eu faço parte do processo. Nem cobro. Mas eu fiquei curiosa, tá, Nath? De saber onde é. Cliente que fechar negócio. Exemplo, sou autônomo. Próximo passo é eu juntar a documentação e certidões. Eu mesmo elaboro o contrato ou cartório. Pode fazer o contrato de compra e venda. Cartório faz contrato também. Se você é autônomo, Fabrício, eu até indico você pedir para o cartório fazer, sabe? Porque esses modelinhos de contrato, se você não tem um conhecimento jurídico e técnico, esses modelinhos de contrato de internet, eles vêm muito despreparados. Às vezes, ele não... Porque um modelo, ele é um modelo, mas ele tem que se adequar ao seu caso concreto ou não. Então, se você é autônomo e está numa situação de contrato à vista, por exemplo, você vai pagar à vista, leva para um cartório, faz escritura direta, ou pede alguém no cartório, o cartório vai te cobrar barato aí para poder fazer esse contrato, ou fazer a escritura direto, né? É o mais seguro, né? Se não, você faz uma parceria com um advogado vai cobrar barato para fazer um contrato para você e pede para ele ser advogado e cuidando dessa parte jurídica, porque isso aí parece que não, quando você tem um problema com um cliente, olha, custa caro. Custa caro porque esse cliente vai falar tanto, fui lá naquele corretor, ele me fez isso, eu fiz o negócio errado, e deu errado, dá um problema danado. Vamos ver, Nath. Sempre olhamos a ONU. Se não for muito antiga, pedimos uma atualizada. É porque a ONU ela tem validade de 30 dias. Então, se você olhar a ONU dentro desses 30 dias e tiver ok, né? No sinal, existe uma cláusula em que o vendedor assegura que o imóvel se encontra livre e desembaraçado para venda, caso não possa ser vendido. Que o imóvel assegura que o imóvel se encontra apto e desembaraçado para venda. Então, Nath, é isso aí. Olha só, se você está fazendo um contrato, pensa bem, você está fazendo um contrato. Aí você está colocando o seu cliente para assinar esse contrato. Aí você está falando, né, com o seu cliente assim, comprador, fulano, vendedor, fulano, objeto, apartamento 801 do prédio tal, que encontra-se livre e desembaraçado, conforme certidão de onde... Você está declarando isso. Você é corretora. A pessoa que está comprando com você, ela está acreditando no que você está falando. Então, cabe a você, intermediadora, analisar essa documentação. Porque a gente, corretor de imóvel, a gente intermedia a negociação até o final. A gente não é demonstrador, a gente é intermediador até o final. Então, a gente tem que fazer essa análise documental. Se você está fazendo um contrato de compra e venda e falando que esse imóvel está livre e desembaraçado, subentende-se que você olhou, analisou essa certidão de ônibus e que ela realmente está livre e desembaraçada. Agora, se você coloca que está livre e desembaraçado e apresenta uma certidão que já extrapolou, que já passou os 30 dias e o imóvel está embaraçado, está com problema, dificilmente você vai vender para esse cliente de novo. Você vai ter um cliente aí falando muito mal de você. Se a imobiliária que vocês trabalham faz isso, de repente, chega lá amanhã e já chega lá e fala assim, deixa eu falar com o jurídico, olha só, você não acha, vai estudar na internet esse assunto é muito fácil, você não acha que para a gente é muito vulnerável para um cliente eu falar que o imóvel está livre, desembaraçado, sem tirar a certidão de ônibus que custa R$60. Você entra ali na internet, você pede, custa R$60, você tira e já mostra, já, entendeu? Para poder receber o dinheiro do cliente. Porque eu não quero receber o dinheiro do cliente se eu não tenho certeza que o imóvel está livre, desembaraçado. Se eu posso pedir essa certidão, para que eu vou, né? Fica mais... seu trabalho fica mais nobre, entendeu? Vale a pena. Dá essa dica para eles lá, que eles vão ficar... Não, por algum vício eles se comprometeram... te falar outra coisa, tá? Cliente devolver esse sinal, olha,
vou te falar, é uma coisa que eu vi acontecer quase nunca. Devolve nada, meu amor. Principalmente se ele não tiver de boa fé, esquece. Esquece. Olha que cliente, assim, tem os picaretas de plantão. Não cliente, mas tem os picaretas de plantão. O que a gente tem que fazer é o quê? É se resguardar. Está no nosso trabalho. Faz parte. A nossa comissão, ela é alta, tá? 5% do valor do imóvel. Vamos falar de um imóvel barato? Vamos falar de um imóvel de 1 milhão? 5% é 50 mil. A gente não pode tirar 1 milhão. 1 milhão para o Brasil, eu acho que é um número plausível, assim, né? A gente não pode tirar 50 mil. Pô, a gente não pode tirar R$ 100 para tirar a certidão de ônibus e fazer uma transação jurídica segura. A comissão do corretor de imóveis é uma comissão alta. É uma comissão muito alta. A gente tem exatamente para a gente oferecer isso aí, essa segurança. Vamos lá. Não tem, tem várias formas. Tem lugar que você pede é mais caro, se for no cartório é mais barato, se tiver o número da matrícula é mais barato, se não tiver que fazer pesquisa é mais caro, tá? Mas é necessário, gente, tá? Necessário. Dá uma analisada aí. Rapaz, há 3 meses vendi uma casa na planta, meu cliente, de 150 mil de sinal e a empresa faliu. Pois é. É uma coisa. Mas aí nunca você vendeu de uma construtora, né, Cid? Aí também não tem como a gente saber, né? Isso aí, construtora, não tem como a gente saber. Vendedor aqui não quer gastar com documentação sem sinal, pois justamente tem uma validade. O comprador pode desistir. O comprador pode desistir, mas esse contrato... Então, você não está falando de contrato, você está falando de reserva, né? As outras certidões, Nath, elas não têm custo. Certidão estadual, federal, municipal, elas são de graça para você. A certidão de ônibus é a única que tem. A de IPTU você tira pela internet, também a maioria pela internet. A declaração de quitação de condomínio é obrigação da pessoa que está vendendo te oferecer. Se a pessoa que está vendendo não quiser te oferecer a declaração de quitação de condomínio e as certidões, não venda o imóvel para ela. Se a pessoa que está vendendo não quiser te entregar a certidão do imóvel dela, mostrando que está apto, se a construtora não quer pagar, se a imobiliária não quer pagar, eu pago. Pela imobiliária lá, eu pago para ter a relação jurídica tranquila. Mas se a sua imobiliária que você trabalha não quer pagar, você chega pro dono do imóvel que está vendendo o imóvel e fala assim, para vender o seu imóvel eu preciso dessa documentação, meu cliente quer comprar. Ah, não quero pagar. Se o cara não quer pagar R$ 60 para vender o imóvel, declina desse cliente, sabe? Declina porque ele não está privando pela segurança dele, sabe? Pela segurança do negócio dele. Não tem venda sem analisar a documentação antes, não tem. É isso que eu estou falando aqui, é isso, exatamente isso que eu vejo acontecer o tempo inteiro. Os corretores, eles fazem as coisas, sabe? Eles querem fazer a venda, eles criam, eles aceitam a situação para viver uma negociação completamente sem segurança jurídica, completamente. Como? Não pode, não existe lugar que você vai fazer uma venda de um imóvel pronto sem analisar a certidão de ônus, porque na certidão de ônus está dizendo quem é dono do imóvel. A pessoa chega aqui e fala assim, esse imóvel é meu, tá? A certidão de ônus tem 3 meses, mas esse imóvel é meu, tá aqui, tá? Eu vou vender, me dá aqui 10 mil de sinal. Aí você pega 10 mil, vai lá e coloca, se der qualquer problema. Aí você vai lá, tira a certidão de ônus, ele vendeu no mês passado. Só que o cara era um pilantra. Pegou, entrou no carro e foi embora. Cadê esses 10 mil? Quem vai pagar? É isso, é segurança jurídica. Cabe a gente corretor. E se a sua imobiliária não está fazendo isso, chama a atenção da sua imobiliária. Ela deve fazer. O Cresce manda fazer. O TTI manda fazer. Qualquer lugar manda fazer. Não ache que está certo. Você está numa situação onde está errado. O certo é você exigir a documentação, porque todos os cursos Cresce sempre vão mandar fazer isso. Então, mostre para eles o caminho certo. Talvez isso aí vai ser um ato super nobre, assim, para vocês, sabe? Super bacana. Mas não existe venda sem análise de documento antes, não existe receber de cliente sem análise de documento antes. Isso aí é... Ainda tem essa questão de consulta no registradores, isso é muito bom, tá, gente? É verdade. Você pode tirar a certidão simples somente de consultar no registradores para saber se o imóvel tá bacana e custa super barato. Vamos lá. Eu também acho que aqui o sinal não é entregue para o vendedor, fica sob a guarda imobiliária, porque se precisar, né?
Vamos lá. Nath, dá uma olhada. Eu acho que, né, às vezes você está se equivocando, talvez, em alguma coisa, porque isso é o básico do TTI, fala isso, né? Assim, todo cresce, você não pode. Bem, pessoal, acho que já deu, né? Falamos 1h30. Gostaram de falar sobre negociação jurídica imobiliária? É bom, né? O tema é bom. É muito legal. Tem muita coisa para falar. Um outro assunto super polêmico também, que muita gente também que causa essa conversa, né? Essas dúvidas, posse e propriedade, né? Um assunto bem legal. FGTS também é um outro tema bem pontual. Lucro imobiliário e financiamento. Então, são vários assuntos que a gente pode vir trazer aqui. Coloque na minha caixinha lá, manda um direct para mim e fala o que vocês querem conversar na semana que vem. Na segunda-feira, a gente volta falando de mais um assunto voltado aí para o direito imobiliário. Vamos trazer técnica, vamos trazer conhecimento, vamos trazer direito para o nosso dia a dia, vamos trazer segurança jurídica para as nossas relações, vamos crescer, tá bom, gente? Eu aguardo vocês, tá? Ó, podem Vou abrir caixinha amanhã para vocês responderem lá o que vocês querem. Eu vou preparar um conteúdo bem legal. Espero ter contribuído com vocês com esse bate-papo de hoje. Espero ter ajudado aí a elucidar aí novas ideias aí na cabeça, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada aí pelo carinho. Obrigada por vocês que estão comigo nessa segunda-feira, 9h30 da noite, tá? E a gente, ó, volta a se falar em breve, não, nos stories, né? A gente se fala, tá bom? Gente, um abraço. Estou à disposição de vocês lá pra gente pensar no próximo assunto. Foi.